Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Antes de começarmos o programa de hoje, vou dar mais novidades sobre o livro A História Repete-se, o livro baseado no nosso podcast, escrito em coautoria 10 capítulos pelo Henrique, 10 capítulos por mim. Estará a partir de hoje, 1 de outubro, em pré-venda, no site da Editorial Presença, também da Manuscrito, e nos sites das principais distribuidoras e livrarias nacionais. Daremos mais novidades também de quando for a apresentação deste livro. Hoje vamos falar de um episódio pouco conhecido da nossa história, quando, no final da década de 1860, dois reis portugueses, Dom Fernando II e seu filho, Dom Luís I, foram falados pela Europa como fortes candidatos ao trono de Espanha. Estas candidaturas aconteceram após a Revolução Espanhola de 18 de setembro de 1868, que destronou a frívola rainha Isabel II de Borbón. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O general Prim, o líder desta revolução, um liberal convicto, afastou então a possibilidade de entregar o trono de Espanha ao pretendente carlista, ou absolutista, o infante Carlos de Borbón, e tratou de procurar um príncipe liberal para ocupar o trono de Espanha. Então, os jornais europeus falaram com insistência no nome do Duque de Montpensier, filho mais novo de Luís Filipe de Orleans, o rei dos franceses, destronado em 1848. Mas a candidatura deste príncipe não reuniu consenso entre França e Inglaterra e também em Espanha. Gorada esta possibilidade, o general Prim voltou-se então para a hipótese portuguesa, apostando na candidatura ou de Fernando de Saxe-Coburgo, viúvo de Dona Maria II, que, para todos os efeitos, era rei titular de Portugal, ou mesmo de seu filho, Dom Luís I, rei reinante de Portugal desde 1861. Como foi que estas candidaturas evoluíram? E será que estes portugueses estiveram mesmo a ponto de subirem ao trono de Espanha? Para enquadrar este episódio, vou socorrer-me de partes do artigo sobre o tema que escrevi a 14 de setembro de 2019 para a Revista do Expresso. Como diria La Palice, comecemos então pelo princípio. A 18 de setembro de 1868, o general Prim e o almirante Topete lideraram um movimento que obrigou Isabel II de Espanha a abdicar do trono e a partir para o exílio. A Revolução de 18 de setembro, que passou à história como La Gloriosa, procurou institucionalizar um regime parlamentar e baseado no sufrágio universal. Após a abdicação de Isabel II, começaram, porém, as discordâncias sobre o regime a adotar. Os republicanos estavam divididos entre os que defendiam um modelo federalista e os adeptos de uma república unitária. Por sua vez, os defensores da continuação da monarquia dividiam-se por diferentes candidatos ao trono, desde o infante Carlos de Borbón, apoiado naturalmente pelos carlistas, o equivalente espanhol do miguelismo, passando pelo Duque de Montpensier, filho mais novo de Luís Filipe de Orleans, rei dos franceses, candidatura defendida pelo general Serrano, então presidente do Conselho de Ministros de Espanha, até à infanta Luísa Fernanda, irmã da recém-destronada Isabel II, candidatura defendida pelo almirante Topete. Contudo, o general Prim, que emergira como uma das principais figuras da nova situação, defendia a escolha de um outro príncipe estrangeiro. Assim, a chamada questão espanhola
extravasou para o palco internacional, com a divisão dos apoios aos possíveis candidatos a espelhar a principal tensão europeia da altura, vivida entre a França de Napoleão III e a Prússia de Bismarck. De entre os nomes equacionados, cedo se começou a ventilar a candidatura de um príncipe português. A ideia de União Ibérica não era nova, inspirada na recente unificação italiana, de 1861, e no movimento germânico, onde existia já uma sólida base de apoio à política prussiana, que em breve resultaria na unificação alemã. Sublinhe-se ainda que a União Ibérica tinha então adeptos dos dois lados da fronteira peninsular, desde o próprio general espanhol Juan Prim até aos portugueses Duque de Saldanha, Teófilo Braga ou Latino Coelho. Por outro lado, a candidatura de um príncipe português, o rei Dom Luís I ou seu pai Dom Fernando II, tinha a vantagem de não desagradar a franceses e a prussianos. Tanto Dom Luís como Dom Fernando tinham fama e proveito de serem príncipes liberais e capazes de enquadrar o elemento progressista, algo que Isabel II não conseguira. O general Prim, o principal entusiasta da candidatura portuguesa, não disfarçava que a mesma seria o ponto de partida para uma União Ibérica de matriz monárquica, a exemplo do caso italiano. Logo em janeiro de 1869, Dom Fernando II recebeu em Lisboa o embaixador Fernández de los Ríos, enviado pelo governo espanhol para sondar a viabilidade deste projeto. Dom Fernando rejeitou a possibilidade e até indicou o já referido Duque de Montpensier, príncipe francês e parente dos Bourbons espanhóis, como a solução mais viável. Contudo, o governo espanhol não se deu por satisfeito com a recusa. Em princípios de abril, aprovou em Conselho de Ministros o envio de uma delegação a Lisboa para oferecer a coroa de Espanha ao pai de Dom Luís. Esta oferta não podia deixar de ser condicional, pois, obviamente, teria de ser aprovada pelas Cortes Espanholas, situação provável, mas não garantida. A decisão do Conselho de Ministros espanhol foi apoiada pelo imperador francês Napoleão III, que queria evitar a todo o custo que a coroa fosse oferecida a um príncipe Hohenzollern, parente próximo da Casa Real prussiana. Napoleão III escreveu então a Dom Luís I para que este convencesse o seu pai a aceitar o trono espanhol. O facto deu origem a notícias de que seria o próprio Dom Luís, rei reinante de Portugal, o candidato ao trono de Espanha. Por sua vez, Dom Luís não perdeu tempo a reagir a, cito, tão infundado boato. Nasci português, português quer morrer, escreveu então, pondo um ponto final na hipótese da sua candidatura. Em maio de 1870, o Duque de Saldanha liderou um pronunciamento militar que forçou Dom Luís a demitir o governo liderado pelo Duque de Lolé. De seguida, o rei nomeou um executivo presidido pelo próprio Marechal Duque. O novo chefe de governo português, que vivera bastantes anos em Roma, onde acompanhou os sucessos da unificação italiana, era um firme adepto da União Ibérica. Na altura, corriam boatos que Saldanha estaria concertado com o general Prim para forçar a abdicação de Dom Luís no príncipe real Dom Carlos, então com 7 anos. Estes dois generais projetariam assim ficar regentes, respectivamente em Portugal e em Espanha, por um longo período de tempo. O pronunciamento do Duque de Saldanha animou o governo espanhol a voltar a insistir na candidatura de Dom Fernando. O rei consorte de Portugal continuou a afastar a hipótese, declarando-se, e cito, o maior antagonista da União Ibérica. Um facto relevante alterou, porém, a abordagem de Dom Fernando. No princípio de julho de 1870, gorou-se a candidatura do príncipe de Hohenzollern, o que foi pretexto para o começo da Guerra Franco-Prussiana. A 26 de julho de 1870, o pai de Dom Luís decidiu escrever ao ministro de Espanha em Lisboa, Fernández de los Ríos, informando que aceitava a coroa de Espanha como forma de fazer um serviço à paz na península, e desde que fossem satisfeitas 3 condições. A primeira, que a sua candidatura fosse votada por uma maioria qualificada nas Cortes Espanholas.
A segunda, que ficasse assegurado que as coroas de Portugal e Espanha se mantivessem separadas. E a terceira, que a sua candidatura fosse aceita pelas potências ocidentais: Portugal, Espanha, França e Grã-Bretanha. Dom Fernando sublinhou ainda que nada faria sem a concordância do governo português e colocou uma condição particular para aceitar o trono espanhol: que fosse assegurado um tratamento condigno à Condessa d'Edla, com quem tinha casado morganaticamente. O governo espanhol respondeu de forma positiva à questão do tratamento da Condessa d'Edla, mas não o fez em relação às objeções políticas, pois, ao contrário de Dom Fernando, desejava precisamente uma União Ibérica. Para Dom Fernando, porém, uma hipotética União Ibérica só poderia concretizar-se por vontade dos povos e não por vontade de governantes saídos de pronunciamentos militares. Em finais de agosto de 1870, Dom Luís demitiu o governo do Marechal Saldanha, numa altura em que o governo espanhol equacionava já outras candidaturas ao trono, antes ocupado por Isabel II. Por fim, a 16 de novembro de 1870, as Cortes espanholas votaram na candidatura de Amadeu de Saboia a rei de Espanha. Este era irmão da rainha Dona Maria Pia e, como tal, cunhado de Dom Luís. Amadeu de Saboia não seria feliz em Espanha. Abdicou em 1873, depois de um curto reinado marcado por revoltas carlistas e republicanas e por grande instabilidade partidária. A sua abdicação abriu caminho para a instauração da Primeira República Espanhola, também de vida curta, 1873-1874, e, de seguida, para o regresso dos Bourbon, em 1874, na pessoa de Afonso XII, filho de Isabel II, a rainha destornada em 1868. Tal desfecho provou que tanto Dom Luís I, como seu pai, Dom Fernando II, tinham razão por não se quererem deslumbrar com a hipótese de um deles vir a ser rei de Espanha. Henrique, e de facto este é um episódio pouco conhecido, mas em que, contextualizando, foi numa altura em que da unificação italiana, a unificação alemã também é de 1870, e em que a hipótese de uma União Ibérica tinha adeptos dos dois lados da fronteira e esteve em cima da mesa. Tinha, e como tu dizes, tinha adeptos importantes e diversos. Importantes, desde logo o general Prim, não é? Que foi o principal braço para derrubar Isabel II, juntamente com os generais Serrano, que aliás foi depois presidente do Conselho de Ministros, e Topete, que é um general, almirante que tem o nome Topete. Até que deu origem à expressão, não é? É preciso ter Topete, não é disso. Não é disso. Topete é uma carina empinada. Sim. Agora, mas que hoje se figura tudo como muito estranho, porque imagina, a gente vai ter presidenciais em janeiro, imagina que a gente dizia, bem, quem é que a gente quer para presidente? Será um alemão, será um francês, será um italiano, será um... Mas na altura, de facto, havia esta ideia de que a Europa devia se unir mais do que estava, não devia ser constituída por pequenos Estados. E, portanto, se havia um grande Estado que tinha acabado de ser formado na Alemanha, não é? Com todos os principados e os eleitores e aquelas coisas todas que tinha o Sacro Império, que tinha percorrido desde a Idade Média até ao século XIX, se a Itália, que nunca tinha sido unida depois da queda do Império Romano, se é que se pode considerar aí uma união, mas enfim, nunca tinha estado unida. Governada sob o mesmo... Era governada de Roma, e não só depois de Ravenna, mas enfim, de Roma sobre a mesma cabeça política, tinha acabado de unificar, porque não unificar a Península Ibérica. Sim. Repara que o mapa da Europa, só para acrescentar, estava muito simplificado na altura, porque tínhamos o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, depois, a partir de 1870, o Império Alemão, Itália, França... Espanha e Portugal. Havia depois a Bélgica e a Holanda, eram os pequenos reinos no centro da Europa que destoavam. Sim, e a Bélgica foi criada para fazer de estado de tampão entre a Prússia e a França. E como nós já falámos aqui até em episódios anteriores, o reino dos Países Baixos era uma estrutura muito maior. Não vingou, mas existiu durante 15 anos. Mas, portanto, o que a gente aqui parece ter é um leilão
É um bocado como a história da carochinha, não é? Eles vão para a janela, quem quer reinar a Espanha, que é muito bonita e tal, e tem touradas e isso tudo. Quer dizer, porque na verdade isto parece um leilão. Porque tu repara, se tu puseres todos, em cima da mesa, todos os candidatos que foram falados e que tiveram alguma hipótese, tens o Dom Fernando II de Portugal, viúvo da Rainha Maria, Dona Maria II, e que era um Saxe-Coburgo, e portanto tinha... Sim, aparentado com os ingleses, com os era belgas. primo da Rainha Vitória, era irmão do primo direito também do rei dos belgas, era... Enfim, tinha parentes pela Europa toda. O filho dele, que era rei de Portugal, Dom Luís I. Sim. Temos o Leopoldo dos Sigmaringen. Sigmaringen, eu nunca consigo dizer este nome. Ou Hohenzollern Sigmaringen. Ou Hohenzollern Sigmaringen. E, portanto, parente da Rainha Dona Estefânia de Portugal. Exatamente. E depois da Dona Augusta Vitória, que veio a ser a última Rainha de Portugal. Exatamente, e que teve a oposição brutal do chamado Napoleão III, e da França, portanto, e que, aliás, como tu disseste, originou a Guerra Franco, uma das muitas guerras franco-prussianas. Sim, mas esta fundamental esta até foi, para... Pois foi. Foi a origem do Império Alemão. Exatamente. E depois ainda temos o Duque Montpensier, que era no fundo era Antoine d'Orléans, que era também era cunhado da Isabel II, porque era casado com a irmã dela, que também foi falada para sucessora. Que era a Luísa Fernanda, não é? Henrique, mas a grande questão aqui neste... Mas espera aí que ainda não acabei. Ainda tínhamos o príncipe Alfredo, Duque de Edimburgo, que os próprios ingleses não quiseram, e ainda o Amadeu de Saboia, que acabou por ser. Que acabou por ser. Portanto, quer dizer, nós tínhamos aqui só cabeças coroadas, tínhamos 7 ou 8. Coroadas por coroar, ou irmãos e parentes próximos, ou que já tinham sido coroadas, e por aí fora. E porquê é que Espanha faz isto? Espanha faz isto, penso eu, porque não encontra... os equilíbrios necessários dentro da própria Espanha, que entretanto também só era Espanha há 300 anos, porque antes disso também era uma série de reinos, não é? Não consegue encontrar os equilíbrios necessários para gerar ele próprio... E já tinha um príncipe estrangeiro, que os Bourbons eram franceses. Os Bourbons, sim, no início do século XVIII... E continuam da origem, não é? Sim, a sua origem. Mas que ainda estão no trono. Sim, mas naquela altura já estavam há mais de 150 anos em E o Filipe VI é Bourbon, é trisneto deste... Sim, é pai sexto neto ou sétimo neto. Sim, é tetraneto. Não, mas é estou a falar do Alfonso XII. Do Afonso XII. Ele é tetraneto do Alfonso então, XIII. É bisneto do Afonso XIII. Bisneto, não é mais. É bisneto. E é trineto do Afonso XII. Não, ele é neto do Dom Juan de Barcelona. Não é? Sim, portanto é bisneto do Afonso XIII. Pois é trisneto do Afonso XII. Portanto ainda é Bourbon. Sim. Mas sobretudo aqui o que há nisto que chamaste também leilão, e de certa forma o que era uma prática também noutros países europeus. Aliás, todos estes países recentes que foram conquistando a sua independência ao longo do século XIX, tiveram quase sempre príncipes estrangeiros. Muitas vezes príncipes alemães, ou Saxe-Coburgo, como depois virá a acontecer também na Bulgária. Certo. A Roménia também terá. Sim, mas não é o caso, a dinastia da Alemanha nem Hohenzollern. da Itália. Em caso de Itália foi uma dinastia própria. Agora, aqui no caso de Espanha, para além de haver os espanhóis estarem agastados e estarem profundamente cansados da dinastia de Bourbon, desde os tempos de Carlos IV, com a Rainha Maria Luísa de Parma, e depois Fernando VII. Fernando VII é o pai de Isabel II. A Isabel II também foi uma rainha que se casa com o primo direito, o infante Francisco de Assis. Era um casal que se dava muito mal. Algo escandaloso para os padrões da época. A rainha acabava por ser frívola e inconstante, e há um grande cansaço dos Bourbon nesta altura. Há também depois uma disputa que tem o seu quê de complexo, porque sendo que a principal tensão na Europa era entre Napoleão III e o Segundo Império Francês e a Alemanha, na transição da Prússia depois para o Império Alemão, mas sempre com Bismarck, portanto um antagonismo com o chanceler Bismarck, o apoio a um candidato levaria, tal como quando os Bourbons chegaram, os Bourbons foram apoiados, obviamente, Filipe de Anjou pelo avô, por Luís XIV. Um realinhamento das forças na Europa. Do realinhamento das forças na Europa. Mas depois há aqui
outras questões também subtis, porque, por exemplo, a candidatura deste filho de Luís Filipe de Orleans não era bem vista por Napoleão III, exatamente porque Napoleão III sucedeu à dinastia de Orleans. Claro. Sucedeu, não diretamente, houve depois uma pequena interregno de república, mas veio a seguir. Ou seja, apesar de ser um príncipe francês, não era um candidato à preferência de Napoleão III, portanto também é vetado por Napoleão III. E aqui, nestes alinhamentos em que os prussianos apoiam uma candidatura alemã, havendo também aqui a questão de ser católico ou não, porque a Prússia é protestante e depois os Hohenzollern-Sigmaringen são um ramo católico dos Hohenzollern da Prússia. Portanto, tudo isto era muito complexo. Pensou-se nesta solução de um príncipe português. E já agora, pensando-se nisso e naquele enquadramento dos movimentos de unificação à época, porque é interessante, todos estes movimentos de século XIX são movimentos, por um lado, nacionalistas, onde se aspira a que cada povo com uma história comum e com uma cultura comum tenha o seu território, mas também são movimentos de unificação, porque em espaços maiores, ou seja, pensa-se que, por exemplo, no espaço italiano, que a cultura italiana era comum, por exemplo, a Nápoles ou aos habitantes de Milão. Na verdade é tão comum... E depois extrapolaram isso para a península. Como a Ibérica. Exato. A nossa cultura e a cultura basca, a nossa portuguesa e a cultura basca ou a cultura catalã... Mais catalã do que basca, não é? Não, eu estou a dizer que com a catalã ainda temos algumas coisas, com a basca provavelmente temos tanto como os andaluzes. Porque na verdade aquilo também não é uma unidade cultural muito grande. O povo mais diferente é o basco, no espaço peninsular. Quer dizer, mas nós também, enquanto a Galiza e o Minho, Trás-os-Montes, até parte daquilo que era a Beira Alta e tal, têm costumes muito semelhantes. E isto já vem de um tempo que as pessoas já nem se lembram, que é do reino dos suevos e do cristianismo romano, ao passo que os visigodos eram arianos e portanto todo o resto é coisa, também com a ocupação dos muçulmanos no sul da península, que é muito maior em espaço temporal do que a do norte, não é? No norte dura 10, 20, 30, em alguns casos 70 anos, que acho que é o que durou Porto e Viseu, por exemplo, mas no sul dura séculos. E portanto tudo isto torna tudo diferente, mas no entanto a unificação não era defendida só por grandes figuras da nobreza digamos, das Forças Armadas, como o Primo ou o Saldanha. Os socialistas também defendiam, curiosamente. Os republicanos eram federalistas. Não, os socialistas, os republicanos, curiosamente, os republicanos, essencialmente republicanos, que podiam ser... cuja questão era só a República, por acaso nunca foram muito federalistas. Mas espera lá, Henrique. Os republicanos nos primórdios da fundação do Partido Republicano, em 1876, muitos deles eram federalistas. Sim, porque vinham do movimento socialista também. Da segunda geração republicana, que é posterior ao ultimato, é que não o são. Aí ficam completamente patriotas e anti-espanhóis. Mas isso é na segunda geração republicana. É verdade, porque podes considerar o Antero semi-socialista. Ou Teófilo Braga, que eram semi-socialistas, semi-republicanos. O Teófilo Braga era um grande defensor do federalismo ibérico. Mas os anarquistas, e a gente agora quando fala de anarquistas está a falar de meia dúzia de pessoas, mas na altura não estávamos, não é? Os sindicatos... Sim, o movimento anarquista era muito forte. Dominava completamente os sindicatos e as classes trabalhadoras. E em Espanha, sobretudo na Catalunha, era fortíssimo. As classes laboriosas, como se dizia na altura. O partido era mesmo Federação Anarquista Ibérica. Sim. Não tinha outro nome, era Federação Anarquista Ibérica. E nós, quer dizer, os portugueses, os anarquistas portugueses faziam parte da Federação Anarquista Ibérica, como os anarquistas espanhóis. Portanto, quer dizer, a ideia da unidade ibérica não era uma ideia de classe, nem de estatuto. E não era nova. Não. Porque, e como nós já falámos também aqui em episódios anteriores, foi tentada várias vezes por reis nossos, o que a nossa historiografia também acaba por esquecer. Esquece, mas isso é século Dom João XV, II, século XVI. Dom Manuel I. Depois há ali, de facto, um tempo de corte que é com a restauração. Exato. E sobretudo com uma política 18. Começada por Dom João V, que é uma política claramente voltada para o Atlântico. Exato, para o Brasil. Mas logo no início do século XIX, até por o Manuel Godoy, primeiro-ministro de Carlos IV, uma das suas ambições era também criar um Estado em Portugal, o Principado do Algarve, de que ele seria príncipe. E é algo que até e ainda depois... nos ficou com a Olivença. Também já falámos aqui num episódio. E depois deste tempo,
que é um tempo marcado muito por esta ideia da União Ibérica, que também, como disseste, pelo lado republicano. Afonso XIII volta a pensar no mesmo nos primórdios da Primeira República. Durante a instabilidade daqueles primeiros anos da Primeira República, Afonso XIII tem projetos de intervenção em Portugal. Franco, a mesma coisa. Sim. E eu dá-me ideia, mas aí já por via militar, aqui seria uma União Ibérica por via pacífica, Sim. Neste caso de 1870. E eu dá-me ideia que a última vez em que isso foi pensado seriamente por um responsável do governo espanhol foi a seguir ao assalto à Embaixada de Espanha, em 1975, quando o presidente do governo espanhol, que era na altura Carlos Arias Navarro, ainda nomeado pelo Franco, foi o presidente que depois Juan Carlos I herda, e em novembro de 1965 morre Franco, mas o Carlos Arias Navarro chega a fazer consultas aos Estados Unidos a sondar a sensibilidade deles para uma intervenção do exército espanhol em Portugal. Já era uma... Sim. Já era um sonho inconsequente. O que eu estou a dizer é que foi algo que pontualmente foi sendo pensado e que uma união por via pacífica tinha vários adeptos em Espanha e teve também adeptos em Portugal, sobretudo nesta fase. Está-se a dar agora, por exemplo, no mercado comum da gasolina, ou seja, dos portugueses que vão pôr gasolina à Espanha, porque é mais barato. O mercado ibérico da eletricidade. De eletricidade também. Também. Quer dizer, há muitas coisas que com a Europa deixaram de fazer sentido se é independente, sim, se não é independente. E nesse caso de eletricidade, como não há fronteiras físicas intransponíveis, faz sentido, até por uma questão E o que não faz sentido é não estarmos ligados à França. A Espanha não está ligada à França. Exato. E a Marrocos, porque a gente tem às vezes temos excessos de produção que não podemos mandar para lado nenhum e acabam... E que se perdem. Mas enfim, isso é outro programa que não é de história. Já são outros 500. São outros 500. Agora, voltando aqui a esta época, o que é curioso, primeiro, é o Dom Luís ter a oportunidade de ser rei de Espanha, mas o Dom Luís também nunca foi muito seguro como rei, quer dizer, embora ele tenha sido um excelente rei... Tu, por exemplo, defendes e acho que ele foi bem. Um bom rei constitucional. Foi o melhor rei constitucional de todos os que tivemos. Aquele que interpretou melhor a Constituição e de acordo com o espírito da Carta. Sim, tu dizes isso e eu acho que tens razão. Além de ter lançado inúmeras obras e inúmeras... E ele não, mas os seus governos, o fontismo e essa coisa toda, acho extraordinário. E, portanto, ele era um bocadinho inseguro, ele passava a vida a dizer o mano é que sabe, que era o Dom Pedro V, que morreu precocemente, como se sabe, não é? E ele herda o trono do irmão, não do pai, mas do irmão. E ele dizia o mano é que sabe, o mano é que foi treinado, foi educado para ser rei, eu nunca fui, e tal. E, portanto, ele era um bocadinho inseguro, mas acho extraordinário que ele, tendo a possibilidade de ser rei de Espanha e de Portugal, não tenha dito aquela frase, eu nasci português e quero morrer português. Porque ele percebeu que se ele fosse rei de Espanha, ele acabava espanhol. Sim. Como seria óbvio. Aliás, Henrique, porque a própria dinastia de Bragança tem a sua razão de ser em 1640. Exatamente. E não nos podemos esquecer que este também é um momento em que, até como resposta a este iberismo, se funda a Sociedade Histórica de Independência de Portugal, em que voltam os feriados do 1º de dezembro, em que há um regresso, e que depois, a partir de 1890, com o ultimato, é sublimado e é a exaltação patriótica. O Camões, quer dizer, o Camões que ninguém se lembrava, por esta altura que volta a ser o centenário do Camões. Exatamente, mas quer dizer, 1880. Durante 200 anos ninguém tinha ligado nenhum ao Camões, andava para aí perdido nas prateleiras. Agora, há outra coisa, mas se isto é, digamos, já de si extraordinário, no bom sentido da palavra, por parte do Dom Luís, ainda é mais da parte do pai dele. Sim, porque o pai dele não nasceu português, não é? Como se sabe, não nasceu português, era um príncipe alemão, e ele aceita, mas aceita com condições de nunca os reinos se confundirem, Portugal e Espanha, não é? E dizendo-se que era o maior adversário de qualquer União Ibérica. Sim. Eu, sinceramente, quer dizer, não estudei o suficiente, seguramente, mas não percebo inteiramente porque é que o Dom Fernando tem esta sim, posição porque Dom Fernando também... Para agradar ao filho, Não, por vários motivos. O primeiro, penso eu, também porque ele estava a par do movimento de unificação alemã e ele
percebeu, porque Dom Fernando é um personagem complexo, alguém bastante culto, mas alguém sem grande paciência para a atividade governativa, nem grande paciência, nem grande empenho. Tinha mais para a duquesa dela. Para a Condessa dela, sim. Mas o Dom Fernando era uma pessoa que gostava de estar a ler, estar tranquilamente, não gostava de Palácio ser... da Pena. Exatamente, não gostava de ser incomodado, verdadeiramente. Agora, ele depois também tinha outra coisa, ele agiu como um português. Ele agiu de facto como um português, Exato. porque ele era português, ele era rei titular de Portugal, porque um aspecto interessante que não se passava, por exemplo, nem em Espanha, nem em Inglaterra, é que o marido da rainha era rei. Era rei pela Carta Constitucional depois do nascimento do primeiro filho. Mas é por isso que ele é Fernando II. Mas ele era Fernando II, ele foi rei, por isso é que aqui se distingue, na introdução distingui entre, ele era rei titular, foi rei de Portugal e usava, mas o rei reinante era o filho, Dom Luís I, não é? Porque já tinha idade. mas em todo caso, Dom Fernando tinha o tratamento de majestade e era tido como rei. É verdade que ele até ficou conhecido como rei artista, porque fez as reconstruções dos Jerónimos, o Palácio da Pena, fez imensa coisa. Não é? Do património. Henrique, só mais um pormenor. E Dom Fernando, na altura, tinha o elevadíssimo posto de Marechal-General do Exército Português. Certo. Que ele era o único. Adivinha das funções também. Sim, mas ele portanto, era o oficial mais graduado do Exército Português. E tinha a Condessa Dédala. Sim, era casado. Com quem? Casado morganaticamente. Talvez fosse dizer a quem nos está a ouvir que morganaticamente quer dizer que ela não ficava com os direitos normais de uma mulher. Porque era um casamento na altura tido fora da classe. Fora da classe. Os reis teriam que se casar com princesas do sangue real. Exatamente. Inclusive, e portanto ela nunca herdaria nada do que fosse... Henrique, só para os nossos ouvintes, para dar um exemplo aos nossos ouvintes, na altura e até nos princípios do século XX, isto era importante porque hoje em dia não é assim e nas casas reais europeias que existem, aliás, falámos agora de Espanha, Filipe VI é casado com uma pessoa sem qualquer origem, nem real, nem sequer aristocrática, nem sequer burguesa. Não é? É o melhor que ela tem, é jornalista. mas na altura isto era obrigatório, tanto que é obrigatório que quando Afonso XIII casa com a Rainha Vitória Eugénia, a Rainha Vitória Eugénia era neta da Rainha Vitória, mas era neta pela mãe. Exato. E o pai era Alteza Sereníssima, não era Alteza Real. E então Eduardo VII, que era tio de Vitória Eugénia, uma semana ou duas antes dela se casar, ou quando Afonso XIII fica noivo de Vitória Eugénia, dá-lhe o título de Alteza Real para o casamento não ser desigual. Portanto, estas coisas na altura importavam. Tinham. Tanto que Dom Fernando teve que renunciar... É por isso que já ninguém sabe o que é morganaticamente. Morganaticamente, sim, é uma expressão agora, que hoje em dia não... O Dom Fernando era isso, e eu acho que o Dom Fernando tinha outra coisa. O Dom Fernando era um homem que era profundamente liberal, do ponto de vista político e do ponto de todos os pontos de vista. Sim. Era profundamente até do ponto liberal. de vista de costumes. Exatamente, era. Mas e ele percebeu também que a coroa de Espanha, na altura, era uma coroa dividida entre duas fações que ele conhecia bem, que em Portugal foram as do Dom Pedro, portanto, que era o sogro dele, digamos, e o Dom Miguel, que era o tio da mulher. Sim. Em Espanha, curiosamente, eram os carlistas e os liberais. E os liberais. Tanto que o carlismo em Espanha prolongou-se, quer dizer, enquanto a gente aqui pergunta pelos miguelistas em Portugal, e é capaz de haver 3 pessoas que digam o que são miguelistas, ou 4, em Espanha ainda há carlistas, quer dizer, continuam a existir carlistas, nomeadamente naqueles movimentos mais à direita, no Vox e nisso tudo, continua a haver carlistas. E outra coisa, Henrique, é que enquanto em Portugal, apesar de Dom Miguel ter morrido em 1866, mas esteve no exílio desde 1834, e apesar de na década de 1840, com o Remexido, com as guerrilhas do Remexido, ainda existir ali, e os miguelistas ainda tiveram relativamente ativos, até na Maria da Fonte, participaram na Maria da Fonte e na Patuleia,
mas não houve uma resistência miguelista que se prolongasse para além de 1834, não, a Maria da de Fonte monta, e a Patuleia, tirando o remexido e sim, tirando... também é um bocado oportunista, porque eles também, a Agora, Maria da Fonte e a Patuleia e tal, não nascem para defender o Dom Miguel. O Dom Miguel é que se mete na refrega para dar cabo dos outros. A Maria da Fonte e a Patuleia, no fundo, foram todos juntos contra Costa Cabral. Juntaram-se todos. Contra o registro civil, os enterros nos cemitérios. Sim, e contra o cabralismo, como se chamava na altura o cabralismo. Mas em Espanha, o carlismo deu origem a 3 guerras. Existiram 3 guerras carlistas. Inclusive o próprio infante Dom Carlos I morre, depois sucede-lhe o filho, depois o irmão, portanto o outro filho, o filho segundo, e este já era a 3ª geração carlista, este pretendente carlista da altura, também Carlos, que se intitulava Duque de Madrid, e que foi o líder de outra guerra carlista contra o Estado espanhol. O Estado espanhol, na altura, de facto, a coroa espanhola não era propriamente um presente, não era propriamente era um presente apetecível. O Dom Fernando entendeu isso muito bem, e por isso ele pede uma coisa... E o próprio Dom Luís depois também. E o Dom Luís também, mas o Dom Fernando, que chega a pôr condições, pede uma coisa que era quase impossível, que era ter 75% do Parlamento, ou das Cortes. 75%. Sim, no fundo era uma maioria qualificada. Não, era uma maioria qualificada enorme que ele queria, não era só 66. Era quase unanimidade, era quase uma aclamação. Era quase uma aclamação. E, portanto, aí estava a coisa. Ao mesmo tempo, o Amadeu de Saboia, que era filho do Vítor Emanuel II, sim. Cunhado de Dom Luís, portanto. Cunhado de Dom Luís, exatamente, porque era sobrinho da Maria Pia de Saboia. Irmão. Era irmão da Maria Pia de Saboia, era sobrinho do Vítor Manuel. Filho do Vítor Emanuel, isto é tudo uma confusão de famílias para mim. Ele aceita, mas também, quer dizer, o tempo em que ele lá está e nada é praticamente o mesmo. Porque ele não fez nada. O que no fundo, ele era um príncipe bem intencionado, liberal também. Sim, também. Ele procurou unir os espanhóis, mas Espanha na altura passou por um dos momentos mais complicados. Este século XIX espanhol é extremamente complicado. E a prova de que tanto Dom Luís como Dom Fernando II tinham razão é justamente o pouco tempo que Amadeu de Saboia estará como rei de Espanha, porque ele estará eleito em 1870 e fica até 1873, portanto são 3 anos. Depois abdica. Não chega, porque ele é no final de 70 e a meio de 73. Portanto são 2 anos e pouco. Ele abdica porque percebe que não tem condições para continuar como rei. E depois é interessante que já agora, falando do que se passou em Espanha, é com o regresso dos Bourbon e com Afonso XII, ou seja, Isabel II ainda estava viva e continuará viva até 1902, penso eu, que ela morre em 1902. Portanto, ainda fica... Só que Isabel II já tinha criado muitos anticorpos sobretudo estes generais que fizeram esta revolução não a querem depois de novo no trono. Ou seja, dá-se uma restauração, não com Isabel II, mas com o seu filho Afonso XII. E é Afonso XII que vai liderar Espanha, vai ser o rei de Espanha, no chamado período da restauração. Portanto, depois há uma nova Constituição em 1876 e é o período que finalmente, também aí em paralelo com Portugal, dará início ao rotativismo espanhol, que é chamado em Espanha de turnismo, de mudança de turno. Sim. Por isso, Afonso XII acaba por ser um rei importante, porque estabiliza, de certa forma, tem um azar depois, coitado, um grande azar, um azar definitivo, porque morre muito novo, morre em 1885, certo. E Afonso XIII, que lhe sucede, nasce póstumo. Portanto, ele quando nasce, o pai já tinha morrido. Exatamente. E é Afonso XIII que é derrubado pela em 1931, pela República Espanhola, em abril de 1931. Também já fizemos um episódio. Um episódio sobre isso. E que é o avô, já agora, de Juan Carlos e bisavô do atual do rei. Filipe VI. Mas e que tem um hotel com o nome dele lindíssimo em Sevilha, para quem quiser gastar dinheiro. Sim. E não, podes ir lá só beber um copo. Sim, também. Mas mesmo um copo eu costumo fazer isso. Vou lá beber um copo, mas não... Dormir lá um bocadinho. Infelizmente não fico lá. Agora, voltando aqui um pouco, é também, se calhar, relevante dizer que a Isabel II
abdicou depois de uma batalha perdida, porque aquilo não foi Sim. só, chama-se Arcolé ou Arcolé, Sim. a batalha, e portanto ela perde militarmente, não é? Sim, E sim. o Alfonso XII, 12º, é reposto também com pronunciamento militar, também não foi... Sim, de não foram as repente- cortes. De repente as cortes acordam para o mundo depois da Amadeu de Saboia ter, como é que se diz, não é? Abdicado. E dizem, não, então afinal é... Não, houve um pronunciamento militar de um marechal ou de um general importante em Espanha e que mete o Afonso XII, que no fundo é filho da Isabel, portanto era o herdeiro, Sim, o herdeiro legítimo, natural, sim. E esse Alfonso XII leva a monarquia, curiosamente, até hoje, porque depois Sim, com o interregno interrupções, da República e do Franco, Sim. aliás, já tinha havido uma interrupção republicana anterior, não é? Durante muito pouco durante tempo. muito pouco tempo também, o que também mostra também aquele vespeiro que era a Espanha, né? Espanha no século XIX era o estado dos pronunciamentos, teve mais pronunciamentos até que Portugal. Depois teve. E há aqui um Mas depois pormenor. também teve uma guerra civil terrível entre 36 e 39, já no século XX, Sim, e que só a partir daí, a gente podia dizer, a partir daí acalmou, mas agora está outra vez numa fase muito extremada, não é? Espanha tem a questão, que é uma questão histórica, não é? Desde o tempo dos Habsburgo, que são mais descentralizadores, onde os reinos tinham, de facto, os seus fueros próprios, até aos Bourbons, que foram altamente centralizadores, o que provocou um grande agastamento nas autonomias, sobretudo no espaço catalão. E Espanha tem sempre essa questão latente. As Barcelonadas, 1909, tudo o que foi a oposição da Catalunha ao centralismo de Madrid durante finais do século XIX e todo o século XX, e que teve o seu auge depois nos tempos também da República, 1931 e 1936. É a última a cair na Guerra Civil. Sim. E Espanha, para além de ter a mesma coisa, tem hoje em dia um regime que também me parece que, sendo exclusivamente parlamentar, teria que funcionar muito bem como o inglês para ser viável. Mas o inglês, e aqui já entra um bocadinho numa área que me diz muito, que é da arquitetura de poderes, o inglês tem duas câmaras. O espanhol também o Senado, mas é um sistema parlamentar que pode ficar bloqueado. Repara, quando o chefe de Estado não tem capacidade de dissolução, quando o regime é exclusivamente parlamentar, se é muito atomizado, é complexo. Por exemplo, isso acontece no espaço alemão. O espaço alemão é um regime federal, mas onde há uma cultura de negociação, como nós sabemos, muito grande de governos de coligação. E em Espanha o Reino não. Unido daqui para a frente, porque o Farage está a fazer claramente estragos no sistema político, quer dizer, Sim. O sistema político inglês está a tender a deixar de ser de dois partidos. Ser bipartidário para ser multipartidário. E isso também atrapalha muito toda aquela arquitetura tradicional inglesa. Porque isso funciona quando há um tornismo, quando há uma alternância. Ou então acaba, como ao espanhol, que é um saco de gatos, o governo. Sim, é ingovernável. Aquilo é quase ingovernável. Sim, é uma coligação impossível, não é? Sim, pois, é uma coligação em que cada um está sempre a fazer o contrário daquilo que queria. De maneira que é muito difícil. Mas voltando atrás à nossa Isabel II e ao facto dos nossos reis. Sim, são reis, porque o Fernando também é rei. Dom Fernando também era rei, também foi os rei. nossos reis, Fernando e Luís, terem rejeitado a coroa de Espanha, de facto, isso é totalmente obscurecido na nossa história. Sim, nem se fala sobre isso. Não, nem se fala sobre isso porque pouco tempo, digamos, histórico depois, o patriotismo renasce com grande fulgor. Em 1890. É a partir do ultimato britânico, que aliás não tem nada a ver com isto. Sim. Mas, o ultimato é que não tem nada a ver com isto, mas tem a ver com uma nova reorganização do poder europeu e sobretudo do poder colonial na Conferência de Berlim. Sim. E aí Portugal começa-se a perceber claramente que Portugal deixou de contar. Quer dizer, conta pouco já. Apesar de ter aquelas colónias como Angola e Moçambique que são importantes e que eram grandes e depois também as outras, mas Portugal deixou de contar ali. Deixou de contar e foi uma sorte conseguir resolver a seu favor o problema
de Lagoa Bay, com a intervenção Sim. do Presidente Sim, francês. isso é tudo uma outra fase. Já é outra fase. Já é outra fase. Mas aí o patriotismo aí apaga. E o anticastelhanismo que ainda hoje é visível, por exemplo, quando se fala aí na rua sobre a questão catalã, sobre a questão basca, que as pessoas, por vezes, parece que gostavam que a Espanha implodisse, não percebendo que isso era o pior que podia acontecer a Portugal. Não há vantagem nenhuma para ninguém. Para nós não há, não é? Para eles também não, penso eu, mas também não para parece que haja. Portugal é que não há vantagem nenhuma que a Espanha implodisse. Sim, há um anticastelhanismo primário que está muito fundado, que é muito fundado Exatamente. e é muito marcado aqui a partir também de 1890 e depois que é sublimado pelo Estado Novo, porque o Estado Novo afirma o seu nacionalismo de costas voltadas para a Europa e com um anticastelhanismo muito primário. Sim, apesar de nós não termos sido invadidos pelos alemães, porque o Franco parece que era um tipo insuportável que nem o Hitler Nem o Hitler o aguentava. Nem o Hitler o aguentava. E, portanto, ele não deixou passar o Hitler à força de palavras, não foi por coisa. Henrique, foi a nossa sorte. Foi a nossa sorte. Nossa sorte foi o Franco ser um chato do pior. Exatamente. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.